Bom dia! Ai, vocês vão me ver agora nesse novo cenário, toda coberta, porque eu segui a voz audível do Espírito Santo e me mudei exatamente para onde Deus pediu para eu estar. Tem 2 dias que eu cheguei aqui no interior da Bahia, então eu morava em Salvador antes. Era um calor de 30 graus todo dia, inclusive no inverno. E agora tô aqui nesse friozinho. Eu ainda tô assimilando as coisas, porque Deus, ele sempre dá um passo de cada vez. Então, o nosso ego, ele quer entender o contexto todo, o plano todo, né? E aí eu cheguei pensando assim, nossa, que frio da porra. Pensando nisso, né? Eu gosto muito de calor, mas eu também amo o mato. Eu adoro isso de acordar e buscar uma tangerina direto do pé. E escolher qual chá que eu vou tomar, que tá aqui no quintal. Deus, ele conhece o nosso coração. Ele sabe exatamente o que precisa, o que a gente precisa para o plano dele acontecer. A gente não tem o costume ou o aprendizado de fazer o plano de Deus, porque o nosso ego ele quer saber o plano completo. Então a gente, de forma inconsciente, cobra Deus. Tá, o Senhor quer que eu faça isso, mas para quê? Por quê? Não que eu não questione isso. Eu questiono, eu pergunto para Deus. Mas ele sempre vai responder no tempo dele e de acordo com aquilo que a gente consegue receber dentro desse plano maior. Eu não sei exatamente por que estou aqui dentro desse plano maior. O que eu sinto é que Deus me enviou para cá para eu conseguir fazer essa obra, né, dele, falar sobre ele de uma forma mais feliz. Eu tô a 10 quilômetros do centro de uma cidade pequena, no meio das montanhas. Não tem como não se conectar mais com Deus dentro desse lugar onde o único barulho que eu escuto agora é a chuva caindo, os grilos e os pássaros. E alguns sapinhos coachando por aqui. O silêncio, ele faz com que a gente se conecte mais com o Espírito Santo, que foi aquilo que Deus nos deixou de presente aqui na Terra, quando Jesus foi crucificado. E quanto mais a gente consegue se conectar com esse silêncio, sem as distrações à volta, melhor a gente consegue ouvir de uma forma audível, inclusive, o que o Espírito Santo tem para nós. Eu Tem 2 dias. Ai, tem um mosquito aqui dentro da minha calça, socorro. Nossa, na verdade era uma aranha, socorro, Deus. Tadinha, faleceu. Eu espero que não era nenhuma aranha de picar. Bom, é isso. Eu cheguei tem 2 dias aqui nessa cidade nova, nesse lugar novo que eu não conhecia. E quando eu recebi que era aqui que eu tinha que estar agora, eu fui resistente, porque era longe do mar. E eu sou surfista, eu surfo já tem 5 anos e era um dos esportes, meus esportes preferidos, né? E aí, quando eu recebi isso, eu anotei, claro, né? Eu tenho um grimório, que é um diário, que eu anoto tudo aquilo que eu recebo, que eu escuto, porque a gente se esquece. Os véus do esquecimento, ele nos acompanha a vida toda, mesmo que a gente se lembre quem a gente é, mesmo que a gente se lembre das nossas vidas passadas. Eu tive um grande despertar no ano passado, e em julho, que no meu livro novo, né, que foi lançado no Dia das Mães,
o que fala sobre o capítulo Portais de Julho, em que eu me lembrei de vidas passadas e que figuras de autoridade espiritual apareceram para mim, sabe? Para me provar que aquilo estava realmente acontecendo e que aquilo que eu tinha para fazer era importante. Porém, eu fui criada num ambiente e socialmente sempre foi assim, dessa forma, sabe? De tentar nos convencer de que aquilo que a gente faz e aquilo que a gente é não é importante. E a nossa vida ela é tão importante. Eu tô me emocionando aqui porque eu sinto o Espírito Santo me guiando, sabe? E precisaram todas aquelas autoridades, né? Jesus Cristo veio, assim, pegou nas minhas mãos, falou: eu confio em você, tá na hora de viver seus propósitos. Eu não sabia direito o que significava isso, tipo, o que é eu viver meus propósitos, eu bem achando que eu já estava vivendo. Então, coisas se mexiam na minha casa para me provar que o invisível realmente existe e que eu não tô sozinha em nenhum momento. E isso não é uma particularidade minha, sabe? Não sou eu. Somos todos nós. Todos nós estamos sendo convidados a cumprir os planos divinos, a cumprir aquilo que Deus quer para nós, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe onde a gente tem que estar, com quem a gente vai se relacionar. Ele sabe quais são esses direcionamentos. A gente, por ainda estar num processo de desconstrução do nosso ego, acaba se tornando um pouco resistente em relação a isso, porque a gente quer saber o plano inteiro. O nosso ego quer saber. Tá, Deus, você quer que eu me mude para essa cidade? Ok. Para esse lugar. Mas para quê? Por quê? Não que eu não questione a Deus, né? Eu fico perguntando, porque eu preciso perguntar para poder vir a resposta. Mas ele não vai te dar o plano inteiro. Ele só vai te dar aquilo que você tem condições internas, emocionais, de receber, de saber. Porque às vezes, se ele te passar o plano todo, o seu ego, ele vai boicotar. Então, quando eu soube que era nesse lugar e que era mais de 500 quilômetros longe do mar, e eu vivia a minha vida praticamente a vida toda assim, longe do mar, né? Eu fui conhecer o mar com 17 anos. Eu comecei a surfar quando eu fui morar na praia pela primeira vez, né, com mais de 30 anos. Então, eu não queria desapegar daquela vida. Mas Deus, o Espírito Santo, ele foi muito claro comigo que estava na hora de cumprir esses propósitos, porque a gente está numa transição planetária. A gente está naquele momento que Jesus veio preparar a humanidade. Então a gente está passando por isso e todas as pessoas estão sendo convocadas a viver esses propósitos, esses planos divinos e silenciar a mente para poder se conectar com esse divino. Ao mesmo tempo que eu ainda estou assimilando tudo isso, eu sinto uma paz muito grande no meu coração de entender que realmente tá tudo certo como está, né? Tá tão certo como está que quando eu cheguei aqui ontem eu fiquei sem internet, sem energia elétrica o dia todo. E aí eu pensei, por que que isso está acontecendo, né? Não é natural do lugar, mesmo que seja longe da cidade, que esteja sem internet, sem energia o dia todo. E anteontem eu tive um sonho que eu tava escrevendo, né, no meu grimório, no meu diário, e aí eu precisava escrever. E aí, bom, fiquei sem internet e fiquei sem energia justamente para nada me distrair daquilo que eu tinha que fazer, que é escrever. Eu sou escritora,
Eu fui psicóloga há muitos anos, mas eu não trabalho mais como psicóloga, né? Então, entender assim o que Deus quer pra gente vem desse lugar de esvaziar-se de si mesmo. Porque todos aqueles planos que eu tinha pra mim na minha vida, eles não existem mais. Esses dias eu fiquei pensando assim, nossa, eu acho que eu não vou voltar tão cedo pra Minas, que é o lugar onde tá meu pai, que é a pessoa a única pessoa que eu tenho contato da minha família, né? Eu acho que eu não vou voltar lá. Aí a minha amiga falou assim, mas por que você não voltaria? Porque eu não sei o que Deus quer pra mim. Eu só vou lá fisicamente se Deus falar pra mim que é a hora de eu ir. Se ele não falar que eu tenho que ir pra lá, eu não vou fazer, né? Isso me vem com tanta nitidez, sabe? De que qualquer passo que eu der fora daquilo que Deus quer pra mim, eu vou estar atrapalhando o plano maior, que impacta a minha vida, impacta a sua vida, impacta a vida de uma outra pessoa, porque Deus nos usa para poder impactar a vida das pessoas. E eu não sei qual que é esse plano, porque Deus dá um passinho de cada vez. Então, amanhã eu já não sei, eu só acordo, faço as minhas obrigações de higiene comigo, de higiene com os meus, né, com os meus cachorros, que eu tenho 3 dogs, os meus vovozinhos, com a casa, me alimento, tomo meu café da manhã, se eu não tiver de jejum, porque é uma prática que eu faço para poder me conectar melhor com Deus. E eu espero. Qual que é o plano? Deus, ele nos dá datas, inclusive. Eu ia me mudar para cá só em agosto, que era quando a minha casa terminava o contrato de aluguel onde eu morava antes. E aí Deus me falou assim, ó, 37 dias. E eu falei, 37 dias? Aí eu contei, né, 37 dias, de que dia que dava, que foi dia 29 de junho. E aí eu falei assim, o que será que é isso, né? Eu não sabia o que era, eu só anotei essa data. E fiquei ouvindo, fiquei atenta, fiquei prestando atenção, né? É isso, a gente não pode se distrair com as coisas do mundo externo, porque senão a gente não escuta aquilo que Deus quer pra gente. E aí, depois veio, né? Que, tipo assim, a mudança era nessa data. Quando eu recebi que eu ia morar nesse lugar e que ia ser longe do mar, eu neguei inicialmente. Eu anotei que era aqui. E aí eu neguei. Aí eu achava que era, tipo assim, sei lá, uns 100 quilômetros lá de Salvador, ainda perto do mar, mas que eu ia morar no mato. E aí eu fiquei com isso na cabeça, mas falei assim, mas parece que não é isso. A gente sabe, né? Porque vem do nosso sentir, né? E aí começou a vir assim, ó, compra um tênis de trilha. E aí eu ficava assim, gente, mas um tênis de trilha? Eu não tenho nenhuma trilha marcada. Eu gosto, né? Sempre gostei. Mas isso antes da minha vida de morar na praia. É, nossa, mas tênis de trilha, tênis de trilha. E aí começou a vir assim, ó, você não vai precisar da sua prancha de surf. Aí eu falei, nossa, mas se eu precisar vender minha prancha, já tem um monte de gente que quer comprar, porque minha prancha é maravilhosa, né, e tal. E aí, Deus me incomodou tanto, de verdade, assim, sabe? Tipo assim, vinha tanto isso na minha cabeça de comprar esse tênis de trilha, que eu entrei na internet e aquele que eu senti que eu deveria comprar, eu comprei. E aí, num dia de meditação, de entrega, assim mesmo, eu tava cantando louvor, assim, sabe, na minha casa, som alta, ai, muito entregue, chorando, assim, Espírito Santo transbordando em mim. E aí me veio assim, ó, pega seu caderno, que é o que eu anoto as coisas, meu grimório. E aí eu abri e tinha lá a cidade que eu devia morar, o lugar que eu deveria estar.
E eu tinha me esquecido disso, porque os véus do esquecimento que vem o nosso ego atuando, querendo controlar tudo, tinha feito eu esquecer. E foi bem no dia que o tênis de trilha chegou. Nesse dia, uma amiga minha me chamou no WhatsApp e falou assim: amiga, qual é? Me fala aí as especificações da sua prancha, porque eu vou comprar uma igual. E aí eu falei assim: amiga, eu vou mudar de Salvador e minha prancha está disponível para você comprar se você quiser. Aí ela falou: que e tal? Eu falei: então, ela comprou minha prancha, tipo, foi muito rápido. Acho que foi o primeiro item, assim, que eu vendi. Mas antes disso acontecer, Deus me tirou a vontade de surfar. Ele me tirou a vontade de ir para a praia. Ele me tirou da capoeira, a vontade de ir para a capoeira, que era um lugar que estava me distraindo muito, porque eu gostava muito de capoeira. Eu gostava da vadiagem da capoeira, que era as rodas, e aí tinha o samba. Nossa, era muita distração para mim, né? Para o momento que eu estava. Eu simplesmente não sentia vontade de ir. Tipo, Deus realmente tirou para que o propósito fosse cumprido, para que eu estivesse nesse lugar novo. Que eu não faço ideia do que vai acontecer. Eu nem conhecia aqui. Eu não tinha nem roupa de frio, gente. Nenhuma roupa de frio. Porque já fazia muito tempo que eu morava em lugar quente. Então, eu tô contando isso, eu tô trazendo isso, porque Deus, ele tá querendo se mostrar na sua vida. E você ainda não tá vendo, você pode até pedir, mas você ainda não tá vendo isso acontecer na sua vida, porque o seu ego, ele ainda tá muito rígido. Eu não acredito que seja possível a gente, humanos demais, matar o nosso ego. Porque ele é importante também, em alguns momentos. Mas, quanto mais a gente doma o nosso ego com a nossa essência, mais Deus vai mostrar um caminho que é o plano dele para nós. Jesus Cristo, quando veio para a Terra, ele esvaziou-se de si mesmo. E ele nasceu humano como nós. Ele veio para nos mostrar que isso é possível. E hoje, quando eu olho assim, né, todas as pessoas que passaram por um processo de santificação aqui no planeta Terra, né, pessoas que fizeram milagres, que fizeram maravilhas. Jesus nos prometeu, nós vamos fazer mais maravilhas que ele. Um dia eu saí da minha casa de manhã passando por todo esse processo, né? Tipo assim, estudando, né? E Deus sempre nos mostrando, né, o caminho. Passou uma pessoa na frente da minha casa, um homem, era tipo 5:30 da manhã, eu tava saindo com os meus cachorros, e ele tava gritando, ele falou assim, ele falou que vocês vão fazer milagres maiores que os dele, e por que vocês não fazem? Eu olhei, porque tipo assim, eu tinha acabado de pensar sobre isso, sabe? E eu olhei, aí ele olhou pra mim e falou, não é? Aí eu falei, é. Eu concordei, só saí andando meio que sem entender, tipo, ele tá falando comigo? Deus usa as pessoas pra falar com a gente, pra mostrar que a gente tá no caminho certo, sabe? No caminho dele, no plano dele, que a gente tá seguindo o plano dele, que a gente não precisa ter medo. Porque a gente vai passar os desafios. Mas ele tá aqui com a gente. O Senhor está aqui com a gente. Deus está conosco o tempo todo. Seguir o plano divino não quer dizer que vai ser tudo 100% mil maravilhas. Não é sobre isso. Não foi isso que aconteceu com Jesus. Não foi isso que aconteceu com José, que foi vendido como escravo pelos irmãos, que sentiam inveja dele, do amor do pai com ele. Venderam ele como escravo. Mas José tinha o Senhor do lado. Jesus
estava cumprindo o plano divino. Ele tinha o Senhor com ele. Ter Deus com a gente durante o processo nos traz paz para poder realizar o seu plano, o plano divino, o plano maior. Esvaziar-se de si mesmo é fazer com que o plano do Pai seja cumprido, porque vai interferir na minha vida, na sua vida, na vida do seu irmão do lado, porque todos somos um. Nós somos irmãos aqui na Terra. Eu demorei muito tempo para entender isso, para ver todas as pessoas como irmãos. Porque todos nós somos filhos do mesmo Pai, do Criador. É isso. Acho que é isso para esse vídeo de hoje. Eu tô muito feliz de passar por tudo que eu passei na vida, porque foi uma vida desafiadora. Mas hoje eu entendo, assim, sabe, que tudo que eu passei, todos aqueles desafios, era Deus me forjando para ter palavras para poder falar aqui. E eu sou tão grata, sabe? Por ter achado esse caminho interno. Que eu queria que todas as pessoas conseguissem chegar nisso. Todas as pessoas. Essa é a minha missão. Esse é meu propósito aqui. Gratidão por ter chegado até aqui. Um cheirinho.